do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos dá em nome de Cristo. Caríssimo povo de Deus, aqui presente, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, uma boa noite a todos. Nos coloquemos diante da misericórdia de Deus, peçamos o perdão dos nossos pecados, confessando, dizendo: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamento e palavra, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Ó Deus, vós que criais e governais todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos a ação da vossa misericórdia, dai-nos a graça de vos servir de todo coração, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco viverei na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes, porque ele sois salvos, se estáis guardados, tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, que teis abraçado a fé em vão, com efeito, transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nós, por nossos pecados, segundo as Escrituras, o que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, que apareceu a servas e depois aos 12. Apareceu a mais de 500 irmãos, de uma vez, desta maioria ainda vive, e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago, e depois apareceu aos apóstolos, todos juntos. Por último, apareceu também a mim, como um abortivo. Na verdade, eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, e pela graça de Deus, que eu sou o que sou. Sua graça para comigo não foi estéril. Prova que tenho trabalhado mais do que os outros apóstolos, não propriamente eu, mas a graça de Deus que está comigo. E isso, em resumo, que eles têm pregado, e isso que crestes, palavra do Senhor. Aleluia, aleluia.
Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas começou a banhar os pés, enxugava-os com os cabelos e cobriu-os de beijos e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e o outro 50. Como não tivesse com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele a qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgastes corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me destes o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramastes óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação. Caríssimo povo de Deus, ultimamente, nos últimos tempos, se percebe que o povo tem uma dificuldade de acompanhar o ensinamento da igreja. Nós estamos no mês da Bíblia, e todos os anos a igreja se embebê por meio da comissão litúrgica, bíblica, catequese bíblica, a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, escolhe um livro. Um livro, seja, no ano passado, foi a carta, se não me engano, a carta de São Paulo aos Efésios. Neste ano, a igreja escolheu o livro do profeta Ezequiel. Então, a igreja ela convida,
A igreja ela convida, né, as pessoas a lerem, a meditarem o livro profético, justamente com esta finalidade: ter uma familiaridade com a palavra de Deus, mas entender a palavra de Deus não a partir das convicções, da subjetividade de cada um, porque se nós formos entender a palavra de Deus conforme as nossas ideologias, as nossas subjetividades, nós seremos tão hipócritas, tão fariseus, como Simão, relatado aqui no livro do evangelista Lucas. Simão era um homem religioso. Ele conhecia, ele como um judeu, ele frequentava o templo, lia a Torá, que é o livro sagrado dos judeus, mas ele lia com o pensamento de que haveria os puros e os impuros, as pessoas que prestavam e as pessoas que não prestavam. Desse pensamento, quem continua, se algum cristão tem esse pensamento ele é um veneno, ele atrofia a evangelização. A igreja sabe, a igreja tem pleno conhecimento de que há pessoas maldosas, pessoas que fazem impacto com o mundo maligno, mas a igreja não exclui estas pessoas. A igreja não se fecha ao diálogo com estas pessoas, porque a igreja é a portadora da luz. Então, qual é a função da igreja? Qual é a função de Jesus? Levar a luz para quem está no erro, no mau caminho, no pecado, no lamaçal de uma vida desregrada. Então Jesus ele foi ao encontro de pessoas que se sentiam excluídas pelos religiosos da época, os doentes, os leprosos, os enfermos, todas as pessoas com alguma deficiência física, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Essas pessoas sentiam na pele a exclusão, sentia na pele o preconceito de quem deveria estender a mão, de quem deveria ser solidário, de quem deveria levar uma palavra de conforto, uma palavra de apoio. Não importa se a pessoa ela vai vir estar junto com a comunidade, a igreja, isso não importa. A igreja católica, ela mesmo fala nos seus documentos, no catecismo, a igreja não prega proselitismo como muitas igrejas pregam, como muitos nossos comunidades estão pregando. Não vem para o meu grupo só para o que presta. Esse modismo, essa deturpação da espiritualidade bíblica está contaminando muitas nossas comunidades. Uma coisa que veio do protestantismo, não vem para cá, porque só aqui opera milagre, porque só aqui tem Deus, porque só aqui é a igreja verdadeira. E isso acaba proliferando o preconceito, afastando, dificultando que as pessoas elas possam ter ali uma comunhão com Deus. Então Jesus ele
veio com esse propósito. Ele veio para todos. Mas ele sempre teve um olhar, e aí é a função da igreja. A igreja continua tendo um olhar. Quanto mais a pessoa estiver afastada do plano de Deus, mais a igreja tem que olhar para estas realidades. A igreja tem que buscar meios, catequéticos, missionários, pastoral, para chegar até a estas pessoas. Certa vez participei de um retiro do clero, e aí era um frade franciscano que estava pregando o retiro, e aí ele contou um testemunho de um confrade, um irmão dele de ordem, numa determinada cidade, que estava evangelizando. E próximo à paróquia tinha uma casa de mulher da vida, um bordel, e ele passava ali, como ia, passava ali próximo, e ele disse que tinha uma senhora, já a senhora da vida, que sempre pedia a bênção, ou dirigia uma palavra de respeito para com o frade. E o frade dizia também, nunca deixou de emitir uma palavra também que pudesse mostrar ali que ele não tinha preconceito, embora não concordasse, mas não tinha preconceito. E aí aquela senhora adoeceu, e aí o desejo dela, ela já estava nas últimas, o desejo dela seria receber a unção, ou extrema unção. E ela se achava indigna pelo que foi dito a ela, pela vida, história de vida dela. Ela se achava indigna de receber o sacramento. Mas mesmo assim, algo no coração daquela senhora fez com que ela pedisse ao Frei que fosse lá. O Frei conhecia toda a história dela, conhecia toda ali a situação, embora não concordasse, porque se há um meio, um modo de a pessoa se libertar da prostituição, do pecado, a igreja, sempre a igreja dessa. A igreja ela apoia, a igreja ela veste, a igreja ela sempre na palavra, essa palavra de evangelização, essa palavra de apoio, a igreja pede, procura um meio. Se há um meio de você sair desta vida que não condiz com o evangelho, procura se libertar, sair desta vida. E aí o Frei foi, e aí aquela senhora postou um baú lá, uma história antiga, e tinha uma imagem de Nossa Senhora, estava enrolada, coberta de um pano, uma toalha, e ela entregou aquela toalha ao Frei, a imagem ao Frei, e pediu ali a instrução, o Frei atendeu, porque ele era Frei, mas era ordenado. E ele atendeu a confissão daquela senhora, deu a extrema unção, e depois, horas depois, ela veio a falecer. Aos olhos de muitos, aquela senhora talvez tenha morrido no lamaçal do pecado. Aos olhos de muitos. Mas aos olhos da igreja não. Porque quando o Frei foi lá, não foi o Frei, não foi a pessoa física do Frei. Foi o ministro ordenado.
que recebeu de Deus o ministério da ordenação, que foi ungido pelo Espírito Santo para socorrer justamente os miseráveis, os pecadores. E ele fez a parte dele, não negou o sacramento, porque também está no direito canônico, que é o direito que rege a Igreja Católica. Todos nós, cristãos católicos, estamos debaixo da autoridade do direito canônico. Nem Papa, nem Bispo, nem Padre, nem Lei, ninguém, nenhum católico está acima do direito canônico. Assim como nenhum civil brasileiro, nenhum brasileiro, seja qual for o estado social da pessoa, ninguém está acima da Constituição. Então o direito canônico diz que, se não importa a vida pregressa, a vida regressa, não pode estar de vida da pessoa. Mas se a pessoa, ali nos últimos momentos, ela pedisse o socorro da igreja, pedir para que a igreja não deixe ela morrer, não deixe ela vá para o inferno, e não importa se a pessoa, ela desejou de coração, desejou buscar, nem que seja muito suspiro, a igreja diz que a misericórdia do Senhor Deus alcança esta pessoa, seja a questão da confissão, ou seja, pela unção dos enfermos, que também é um sacramento. E aí, a igreja ela acolheu. Se depois aquelas companheiras, aquelas senhoras, mulheres da vida, se elas continuarem na vida delas, aí não é da responsabilidade da igreja. A responsabilidade da igreja é levar a palavra de Deus para quem deseja, para quem busca. Nem todas as pessoas que Jesus as curou seguiram Jesus. A mulher cananeia que suplicava pela cura da sua filha, ela não seguiu Jesus. E Jesus também não obriga ninguém, não. Jesus nunca obrigou ninguém a seguir. Ele convida a coisa diferente. Ele convida as pessoas. Ele não fica ameaçando, ele não fica fazendo chantagem psicológica, como muitos líderes religiosos, seja católicos, seja protestantes, fazem. Há pessoas que fazem chantagem psicológica. Por isso que muitas pessoas chamadas os desigrejados, porque foram pessoas que foram procurar estar na igreja por medo de perder o céu, não por amor à missão, não por amor ao Evangelho, não por amor à mensagem de Jesus. Não vou para a igreja porque eu não quero ir para o inferno. Esta não é a razão para nós sermos cristãos, não é o motivo para sermos missionários, não. A razão de sermos cristãos é colaborar com os nossos dons, com os nossos carismas, como diz o apóstolo Paulo. Dons e carismas devem ser colocados a serviço da evangelização. Não conta a história, porque se encaixa muito bem com o Evangelho. Este homem achava que Jesus, por ele ser o que era, ele não deveria estar, não deveria permitir ter contato visual, contato físico, contato comunicativo com esse tipo de gente. Ora, também são filhos de Deus. Há pessoas, aqui tem uma diferença muito grande, em que a igreja sabiamente trabalha este lado pedagógico da evangelização. Há pessoas que não podem ser crucificadas, porque há pessoas que foram induzidas
induzidos ao erro, às injustiças. Outra coisa é quando a pessoa conhece o Evangelho, conhece os princípios da fé cristã, conhece as exigências de Jesus, e aí a pessoa tem um comportamento e atitudes semelhantes àqueles que não conhecem o Evangelho. Aquela mulher, provavelmente, ela foi induzida, e nós sabemos que não só de Jesus, mas nos dias atuais, as mulheres são abusadas em todo sentido, não só na questão da sexualidade humana. Há um desrespeito enorme com as mulheres. E muitas vezes, mulheres que foram enganadas por seus namorados, por seus companheiros, por seus maridos. Claro que a igreja nunca vai justificar nenhum comportamento fora da moral. Mas há relatos de mulheres, infelizmente, para não morrer de fome, para não ver os seus filhos de fome, simplesmente tiveram que se sujeitar à atitude cafajestas de alguns homens. Então, a igreja ela não pode condenar estas mulheres, não pode fechar as portas, tem que conhecer a história de vida dessas pessoas. Muitas vezes são pessoas, mulheres que não têm instrução, que não estudaram. Então, na época, e aí aquela hipocrisia, a hipocrisia do mundo religioso, e que não é só um pecado da época de Jesus, não, porque se alguma mulher na época de Jesus tinha um comportamento fora da moral, por que a penalidade só caía nas costas da mulher? E o homem? Por que o homem também não era culpado? A mesma coisa. Onde há muitas pessoas que estão dentro da igreja, que se dizem puritanos por demais, mas só Deus sabe o que essas pessoas fazem nas escondidas. Mas tem que ter muito cuidado para não sermos hipócritas. Se você não está no erro, louva e agradeça a Deus, ou você resistir, você está de pé. Se você conhece alguém que está no meio, se você puder conversar, converse com esta pessoa, mas não condena. Não condena. A atitude de Jesus não foi de condenar. E aí aquele homem vai convidar na bondade de Jesus. Se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Hipocrisia. Hipocrisia. Eu tenho certeza que este homem se julgou melhor, esse tal Simão, que se julgou melhor do que a mulher, se julgou superior à mulher. Eu tenho certeza que se ele ficar sozinho com ela no quarto, eu tenho certeza que ele não iria respeitá-la, que ele iria tentar abusá-la. A hipocrisia. A hipocrisia é um dos piores pecados, é o pecado que mais condenado na Bíblia, ou é a hipocrisia? E aí Jesus conta esta história, para que entenda a história de duas pessoas, um que devia 500 moedas e o outro que devia uma quantia bem menor, uma quantia quase insignificante. Os dois foram perdoados. Aí ele faz a pergunta para ele: Simão,
se fosse você, na tua concepção, quem ficará mais grato pelo ocorrido? E ele entendeu a mensagem e sabiamente respondeu: aquele que teve a dívida de maior valor perdoada. Ou seja, a gratidão. Então aquela mulher, Jesus, como diz a palavra, ele passou na terra fazendo bem. Mas só que quanto mais a pessoa estava na miserabilidade, no sofrimento, e que foi socorrida por Jesus, mais uma vez eu digo, mesmo que aquela pessoa não siga o Evangelho de Jesus, mesmo que ela não siga a igreja, mas ela nunca vai esquecer do que Jesus fez por ela. Santa Cruz dos Pobres ajudou inúmeras pessoas, milhares e milhares de pessoas foram socorridas pela irmã Cruz. Se todos eram cristãos católicos, não sabemos se também isto não era. Santa Cruz dos Pobres não se apegava a isso, isto não era critério. Isto não era critério para ela exercer, para ela encarnar o Evangelho de Jesus na vida dela, ela socorrer aquelas pessoas que ela socorreu enquanto ela esteve trabalhando naquele bairro ali da cidade de Salvador, na Bahia. Então, esta é a missão da igreja. Claro que é o desejo da igreja de todo mundo, porque é o desejo de Jesus, e a igreja tem que persistir nesse desejo de Jesus, nessa busca, que haja um único rebanho e um único pastor. Por enquanto, ainda estão distantes, muito distante mesmo, a possibilidade de haver um único rebanho. Porque cada dia que passa, a igreja fica mais, é como se fosse um bolo, fica mais fatiado. A igreja tem que prestar atenção nisso. Os bispos são os primeiros responsáveis para buscar a unidade da igreja. Não pode deixar que a igreja fique aí fatiada como se é um bolo. Mas enquanto não há esse único rebanho, esse único pastor, a igreja não pode fechar as portas para aqueles que batem nas suas portas. Um exemplo bem concreto. A Diocese de Itabibó, como a maioria das dioceses, tem um organismo chamado Caritas Diocesana. A Caritas Diocesana, ela trabalha essa questão social da igreja, ela vai trabalhar, levar, através de projetos de capacitação, cuidar com o meio ambiente, construção de casas de semente, construção de casas comunitárias, sistema de placa, poços profundos, criação de galinhas, farmácia viva. Então são esses e outros projetos que a Caritas Diocesana desenvolve. Aí alguém pode dizer, mas aqui na paróquia X nunca chegou um projeto desse. Porque nem toda paróquia precisa, nem toda comunidade precisa, porque esses projetos são justamente para onde o semiárido não é fértil o suficiente, onde não tem água potável de qualidade, ou onde não tem água, onde a sobrevivência das pessoas é um desafio muito grande. Então a igreja, desde a época de Dom Paulo, desde quando ela foi criada, em 71, a Caritas, todos os anos, ela está por aí, visitando
as paróquias, as comunidades mais pobres, mais necessitadas, construindo casas de farinhas, carne semente, apoio à questão do quintal ecológico, criação de galinha caipira, farmácia viva. Quando eu estava lá no Maceió, por meio da carta paroquial, nós fizemos um projeto para a carta diocesana, e o projeto foi elaborado. A paróquia recebeu R$2.000 para fazer um curso de teclado para aqueles jovens que desejassem, que tivessem afinidade. Então, a igreja é um trabalho social, só que não é só para os cristãos católicos. Chega lá alguém, olha, nós somos de uma associação, mas não temos ligação com a igreja católica, mas a gente soube esse projeto, mas a gente queria lá na nossa associação, nós somos de outra igreja, de outro credo, mas a gente queria pedir o apoio de vocês para uma farmácia viva, uma farmácia, uma criação comunitária de galinha, e se houver possibilidade, a igreja acolhe, a igreja não nega, a igreja não fecha essa possibilidade. E quem é que ajuda a igreja a ser misericordiosa, a socorrer estas comunidades, essas famílias, né, que estão passando por muita dificuldade, que alguns nem não tem nem sequer um recurso de alguma política pública, são os fiéis. Por meio de quê? Por meio daquele valor simbólico que os fiéis entregam no domingo de Ramos. Então, no domingo de Ramos, a igreja ela faz uma campanha, né, a campanha do Europa, no qual ali o fiel é convidado a colocar determinado valor. Não tem um valor estipulado. A pessoa põe conforme o que tiver condições e conforme o seu coração. Toda aquela renda, né, das comunidades é enviada para a diocese. Do que a diocese arrecada durante o período da campanha, né, do domingo de Ramos, campanha solidária, 60% do valor fica na Caritas. 60%, digamos, a diocese arrecada R$100.000, então R$60.000 fica na Caritas diocesana. E esses R$60.000 é um exemplo. Esses R$60.000 é para apoiar esses projetos, socorrer as comunidades, socorrer associações. Só que a igreja ela faz sempre, e aí tem uma exigência. O projeto não pode ser pessoal, não pode ser subjetivo. Tem que ser um projeto comunitário. A pessoa não pode chegar lá, não, eu sou comunitário, eu quero um projeto porque eu quero criar uma criação de caipira. Não. O projeto ele é destinado para a coletividade, para a comunidade. Então, é uma das exigências. Então, com essas histórias, para nós entendermos que Jesus, ele pregou o amor, pregou o perdão, mas por meio da misericórdia. Por meio da misericórdia. O fato de Jesus ter corrigido Simão não significa que Simão, que Jesus fechou, o Senhor é misericordioso para ele. Não, Deus não fechou. Jesus só quis dizer: Simão, se tu fostes, se tu teve tanto carinho de fazer esse banquete para mim, será que tu tens coragem de fazer para o pobre, para o indigente? Às vezes as pessoas se preocupam em convidar a autoridade,
convida alguém importante, né? Aí faz supermercado, faz um banquete, aí convida aquela pessoa. Aí vem um pobre, bate, às vezes pedindo 1 quilo de sal, 1 quilo de arroz, depois os que não tem. Não que a pessoa não convide os seus, mas tem que ter muito cuidado. Jesus conta aquela história de um homem, né, convidou o rei, convidou muitas pessoas para o casamento do filho, e as pessoas foram dando justificativo. Não, tem isso, tem o campo, tem os negócios. Mas o casamento tinha que acontecer. E o rei falou: pois vocês vão nos entregar, vocês vão nas encruzilhadas, nas esquinas, nos caminhos, que vocês encontraram? Doentes, aleijados, coxos, deficientes, leprosos, traga todo mundo para cá, porque a festa tem que acontecer, o casamento tem que acontecer. E aí foram, né? E aí convidaram os doentes, as pessoas que talvez nunca tinham sido convidados para uma festa de casamento. Mas a história é um pouco longa, mas qual é a moral da história? No final Jesus fala assim: olha, quando fores para uma festa, não convide somente os teus amigos, os teus parentes, pessoas importantes, que podem te retribuir um gesto de gratidão. Convide os pobres, os famintos, as crianças, as viúvas, os órfãos, porque estes nunca poderão retribuir a tua generosidade, mas o vosso Pai, Deus que está no céu, Ele irá te retribuir. Então isso também serve para nós, né? Serve para nós. Então a gente tem muito cuidado, né? Se você quer convidar alguém importante, convida. O dinheiro é seu, a casa é sua, quem vai pagar a fatura no final do mês é você. Mas saiba, não é errado você convidar alguém importante, alguém que tem visibilidade para estar na sua casa, depois postar nas redes sociais. Mas saiba que se você convidar alguém importante e no outro dia ou em outra ocasião bater lá no pobre pedindo lá um pouco de arroz, um pouco de feijão, e você disser que não tem, então você não está sendo um bom cristão. Para Jesus não. Para Jesus você é apenas um religioso vestido de cristão. Porque o cristão é aquele que, tendo condições, ele está ali para estender a sua mão, seja qual for a necessidade que a pessoa requer do outro. Então peçamos ao Senhor, rezemos ao Senhor por todas as congregações religiosas. Graças a Deus que na nossa igreja há muitas congregações religiosas, institutos de trabalho, né, com os pobres, com os famintos, com os sem tetos, com os abandonados. Há muitos institutos que acolhem mulheres vítimas de violência, idosos que foram abandonados por seus familiares, pessoas que foram expulsas de suas casas por seus familiares. E essas pessoas só vivem pela caridade, são institutos, congregações religiosas que têm o apoio da igreja, mas que contam também com a generosidade de muitas pessoas. Então, ainda no nosso meio há inúmeras mulheres, inúmeras pessoas que representam esta mulher, esta da Bíblia, com os seus sofrimentos, com suas feridas, e a igreja ela está para curar, para acolher. E não é só a igreja, também o poder público. O poder público, por meio de iniciativas, de políticas públicas,
tem a responsabilidade. Por isso que existe o que é chamado Secretaria de Ação Social. Assim como a Secretaria de Finanças é tão importante para recolher os tributos, impostos, para os cofres, né, de quem está governando, a Secretaria de Ação Social, seja ela nível federal, estadual, municipal, também tem que ser eficiente em políticas públicas, de fato, para ajudar aqueles que precisam, porque nem todo mundo, embora nós formos olhar na loja, todo mundo precisa, mas só que tem aqueles que são muito mais necessitados do que os outros. Então são aqueles que mais precisam. E essa também é a missão da igreja. A preocupação da igreja não é comigo nem com vocês. Ela se preocupa também conosco, com a nossa perseverança. Mas a preocupação maior da igreja, a dor maior da igreja, é justamente com aqueles que estão anos após anos distantes da comunhão com a igreja. A igreja, ela reza e louva a Deus pela nossa perseverança. Mas a preocupação maior dela foi e continuará sendo com aqueles que há anos não têm comunhão com Deus. Porque quem tem comunhão com Deus corre o grande risco de ser vítima deste mundo obscuro, deste mundo que quer ver a morte, a violência, como diz lá a palavra, né? A palavra, o mercenário, ele veio para roubar, destruir, né? Aniquilar. O bom pastor vem para cuidar, para salvar, para alimentar e dar abrigo ao ovelha. Então, rezando ao Senhor que através do mês, né, a Bíblia, este mês dedicado a ela, a leitura do profeta Ezequiel, que nós possamos tirar um conhecimento a mais e possamos ser também perseverantes, como foram os apóstolos e os discípulos de Jesus. E que nós possamos também nos converter, para que nós tenhamos cuidado a forma como nós falamos, a forma como nós pensamos, para que as nossas palavras não sejam palavras com tom de exclusão ou de preconceito, mesmo não concordando, mesmo não estando naquela situação em que a pessoa se encontra. Para a nossa missão é de rezar. E se a pessoa pedir um conselho, nós devemos aconselhar aquela pessoa. Que o Senhor Deus nos fortaleça e nos confirme nesse propósito. Fiquemos em pé e apresentemos a Deus Pai as preces da Senhora. E após cada prece, a resposta é: iluminai-nos, Senhor, com a vossa palavra. Iluminai-nos, Senhor, com a vossa palavra. Pelo Papa, pelos bispos, padres e diáconos, para que sejam mestres na arte de acolher a todos os que buscam orientação e ajuda para a sua caminhada cristã, rezemos. Iluminai-nos, Senhor, com a vossa palavra. Pelos cidadãos de nossa pátria, para que recebam das autoridades constituídas as condições indispensáveis para viver dignamente, rezemos. Iluminai-nos, Senhor, com a vossa palavra. Pelos missionários e missionárias, para que se mantenham sempre dispostos a anunciar o Evangelho de Cristo a todos os povos, também com o auxílio dos meios mais rápidos e eficazes, rezemos. Iluminai-nos, Senhor, com a vossa palavra. Por nossas famílias, para que sejam ambientes favoráveis para a prática do perdão mútuo entre seus membros, rezemos. Iluminai-nos, Senhor, com a vossa palavra. Tudo isto nos pedimos ao Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Cante voz alta.
Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, tuas mãos de sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Inclinai-vos, Senhor, as nossas súplicas e acolhei benigno as oferendas dos vossos fiéis, a fim de que os dons que cada um trouxe em vossa honra sirva a salvação de todos por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Deus, graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graça em todo lugar, Senhor Pai Santo, por vosso amado Filho Jesus Cristo. Ele é a vossa palavra pela qual tudo criastes. Ele é nosso Salvador e Redentor, que se encarnou pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós o povo santo, estendeu os braços para a sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Cristo Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Espírito nos une num só corpo.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Rosalves, Bispo do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também da vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos que partiram desta vida, acolhei de tua voz e a luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram a vossa amizade, a fim de nos louvar e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seus divinos ensinamentos, ousamos dizer: Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Nosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, traz a paz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo.
Senhor, o vosso dom celeste penetre em nossos meios, nossos corpos, para que em nós prevalecendo não o sentimento, mas a força desse sacramento, o Cristo nosso Senhor. Pense em cada paroquial. Vamos marvelos. Tal de pé para receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. E dê sobre cada um de vocês, sobre as vossas casas, sobre as vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Bom retorno para cada vocês, uma boa noite de descanso a todos, paz e bem.